Bom dia, professor. Bom dia. Bom, Pedro. Tudo sim. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, pessoal. O barulho do ventilador tá muito forte aí pra vocês? Pra mim não, nem tô ouvindo. Ah, então muito bom. Muito de boa. Bom dia. Bom dia. Esperando mais um pouquinho aí, tá? Gente, como vocês devem ter visto, tá? Nossa aula se encontra lá no setor B. Opa! Setor B. A gente vai estudar os espelhos planos, de forma resumida. A aula passada, desse conteúdo de óptica, nós abordamos a parte inicial, falamos sobre sombra, penumbra, sobre os conceitos básicos da óptica. Hoje nós vamos ver os conceitos básicos nós estudar um pouco sobre as leis da reflexão e sobre o espelho plano, tá? Então a gente vai ver alguns pontos interessantes e vou passar para vocês a atividade de sala para vocês fazerem. Vocês devem ter visto que eu já mandei, acho que de física, a aula dada, a aula estudada dos exercícios corretos, tá? De forma correta. Eu vi, você mandou um monte de conteúdo ontem à noite. Não, mas não é que eu mandei um monte de conteúdo, tá, gente? Tudo aquilo Os lá exercícios, quero dizer. tudo já foi mandado para vocês. Só que não tá aparecendo para mim. Então, é por isso que eu tive que voltar e fazer naquele jeito lá. Então, se fazer uma S, não é precisar Oi, fazer Nilza! Oi, Nilza! Bom dia! Bom dia! Façam. Bom dia, Nilda. É bom fazer no Emílio, professor. desculpa estar incomodando, mas é só para passar, para fazer um comunicado aqui. Tudo bem, pessoal? Tudo bom. Tudo bem? Saudade, Saudade viu? de vocês. Tudo, Nilza. Eu também tô. Kennedy, estou passando para avisar aos demais que os alunos que não estiverem ligando as câmeras, ou a câmera, né? Desculpa. Nas aulas, ele será removido, vocês passarão os nomes para mim e eu entrarei em contato, tá bom? Com os responsáveis. Porque, oi, Sofia, apareceu, né? Eita! Por quê? Porque, gente, é muito chato, o professor está dando aula e o aluno não está ali, sabe o que está fazendo? Você está deitado, você está dormindo só com a câmera ali, só com o áudio, né? Então, os professores estarão monitorando vocês. O Kennedy é um dos professores que me passam. Ele remove e me passa. Por favor, vocês estão no terceiro ano. Eu quero excelentes alunos, que vocês são bons, tá? É uma turma muito boa, uma turma muito inteligente.
tá? Então, eu conto com a colaboração de vocês, não quero ver nenhuma reclamação do terceiro ano. Qualquer coisa, estou aqui, pode me ligar, tá? Beijo, fica com Deus. Bom dia para vocês. Tchau. Tchau, Tchau. Nilza. Tchau. Tchau. O que deu de câmera aí pipocando aí, né? Parece ter Eu pipoca tô essa isso câmera. agora. Ô, professor, então se fazer os exercícios lá no Maestro, não vai precisar fazer lá da aula estudada? Não, não precisa, tá? Porque assim, na verdade, eu vou conversar com a coordenação hoje. No intervalo, vou até entrar em contato com a diretora logo, para eles entrarem em contato com o plural, porque assim, para mim o ideal seria tudo dentro do maestro, não, dentro do. Vocês só fazerem a tarefa de sala, vocês fazerem no maestro e a tarefa de casa vocês fazerem no plural, né? No aula dada, aula estudada, porque senão fica vários lugares, tipo assim, eu tô tendo que copiar e colar as questões lá. E aí, pra mim, é muito chato fazer isso. É mais serviço. É confuso também para entender lá. Mas aí eu vou ver qual escola tem como. Se por acaso eles conseguirem contornar isso daí, aí a gente volta pro plural só. Deixa eu mandar uma mensagem agora logo lá pra coordenação. Pra ali. Professor, mas aquela mensagem eu tinha mandado no grupo. Algum professor respondeu falando que também tava com esse problema ou não? Não, eu não, na verdade nem mandei. Deixa eu só olhar aqui, deixa eu conversar com ela. Bom, beleza. Eu já mandei aqui o recado. Porque para mim seria mais viável o próprio plural como tarefa de casa para vocês, porque eu não preciso ficar copiando e colando. Dentro do maestro fica até mais legal porque, como é que eu posso dizer? Ficaria tudo num canto só para vocês, né? Mas aí encheria muito mais de coisa, porque eu já envio os links da aula lá, os links do YouTube lá das aulas postadas. E também já envio lá as atividades de casa, trabalho, prova, tudo vai ficar lá no plural, né? no maestro. E aí vai sobrecarregar as informações, né? Então vamos ver se tem como aqui. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. Nós vamos falar hoje sobre as leis da reflexão e também sobre os espelhos planos, tá? Então, vamos pegar aqui o Paint, pronto aí que vocês estão vendo agora. Então nós vamos começar pela lei da reflexão. Então primeiro, né, antes de tudo, imaginem a seguinte ilustração aqui para os feixes de luz. Lembre-se que a gente conversou que, de forma simplificada, os feixes de luz serão apresentados como sendo essas setinhas aqui, tá? Então vamos sempre fixar isso na nossa cabeça, tá? Vai ser representado por essa setinha aqui. Os feixes de luz. Aí nós temos o ângulo aqui, tá? Ângulos. E nós temos o meio de divisão. Ao lado aqui eu vou colocar a legenda dessa imagem. Depois eu coloco a lei, tá? A legenda da imagem, só para a gente ficar situado, só para a gente ficar aí atento, é a seguinte, ó. Nós temos que S
perfil da superfície espelhada, pode ser um próprio espelho, pode ser uma água, pode ser um objeto que consiga refletir as imagens, tá? Refletir os feixes de luz. Lembrando em consideração que toda superfície, diferente da superfície preta, ela reflete, tá, gente, a luz, ou pelo menos parte da luz. Algumas frequências são absorvidas, mas outras são refletidas, tá? Então, aqui nós temos a superfície, tá? Aqui é o desenho da superfície. O A é o raio de luz incidente. Raio de luz incidente é aquele que é enviado, tá, gente? É aquele que é primeiramente enviado para a superfície, que vem da fonte para a superfície. Então, esse aqui é o raio incidente. O B aqui, ó, é o raio refletido, que é depois da reflexão. O ponto P aqui, ó, é o ponto de incidência, é onde o feixe de luz que está sendo estudado vai tocar para depois ser refletido. O alfa que aparece aqui é o plano tangente, tá? Seria o plano imaginário criado para poder nivelar ali a superfície. O N é chamado de reta normal, também é uma reta imaginária, que a gente utiliza várias vezes nesse contexto. Toda vez a gente tem que criar ela para poder calcular o ângulo, tá? E falando em ângulo, aqui nós temos o ângulo de incidência, por isso está indicado pela letra I, e ângulo refletido, indicado pela letra R, tá? E o D, gente, ó, esse D aqui é chamado de desvio angular da reflexão. Então, esses são os nomes básicos que nós temos aí para abordar. E como que se aborda as leis da reflexão? Nós temos duas leis básicas. A primeira é a seguinte, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. A primeira lei, ela diz que o raio de luz refletido, deixa eu até colocar ele aqui embaixo, porque eu coloco outra imagem para vocês verem. Então, a primeira lei diz que o raio de luz refletido e a reta normal e o raio de luz incidente são coplanares. Vai ficar mais específico quando vocês verem aqui uma ilustração como se simulando uma terceira dimensão. Então, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos a superfície, tá, espelhada, essa aqui cinza. Essa de azul é o plano de incidência, é o plano que vai conter o feixe de luz incidente, o feixe de luz refletido e a reta normal, além dos ângulos, é claro, que estão vinculados com essas três informações. Então, eles estão sempre no mesmo plano. E a segunda lei vai falar diretamente dos ângulos. E o que diz a segunda lei da reflexão? Ela diz o seguinte, resumindo, o ângulo de incidência, esse I aqui, é igual ao ângulo de reflexão. Só isso. Tá? Então, a gente tem que os ângulos de reflexão e de incidência são iguais. Alguma dúvida? Não. Então, beleza, tá? A escola vai verificar lá para mim o negócio do plural, tá? Bom, então vamos para o próximo passo. A gente já viu aí a lei da reflexão e as leis da reflexão, né? Tanto do ângulo quanto da posição. E agora a gente vai ver aqui alguns ângulos que são chamados de ângulos notáveis, que é a incidência normal. A incidência normal é quando o feixe de luz é apontado perpendicularmente, ou seja, formando um ângulo de 90 graus com a superfície, e também o ângulo de incidência rasante, que é quando o ângulo de incidência e de reflexão são aproximadamente iguais a 90 graus, tá? É quando ele é horizontal em relação à superfície, forma um ângulo de 180 graus com a superfície. Só que lembrando, ele só vai formar um ângulo exato de 180 graus se a superfície fosse reta, tá? Não necessariamente superfícies são retas. Claro que para nossa aula de hoje a gente vai focar em espelhos planos. Então, a superfície vai ter que ser reta, tá? Vamos imaginar o seguinte. Imagine que essa ilustração que eu vou mostrar para vocês agora represente um espelho plano, tá? Então, o espelho plano, ele vai ser indicado para a gente aqui, ó, de azul, tá?
Geralmente ele vai ter esse Ezinho aqui de espelho e ele vai ter alguns riscos, como vocês podem ver aqui. Para facilitar a nossa visualização, eu vou dar um zoom na imagem para eu poder, tanto eu quanto vocês, visualizarmos melhor isso aqui. Ó. Deixa eu dar um zoom aqui. E vamos imaginar o seguinte, ó, como eu havia falado para vocês, ó, esses 3 riscos que estão aparecendo aqui, onde ele estiver, significa que é a parte de trás do espelho, tá? Então, imaginem que isso daqui, a pessoa vai ficar aqui, ó. Quando a pessoa fosse olhar no espelho, ela vai ficar aqui. Essa parte aqui é a parte de trás do espelho, tá? Então, ela vai se olhar por aqui. Vai se ver por aqui, desse lado aqui, tá? Então, imagine que a pessoa está aqui. E aí ela vai se olhar no espelho através desse ângulo. Então, quando ela for se olhar no espelho, ela vai se olhar por aqui, tá? Desse lado. E aqui a parte de trás, onde vai ter a reflexão, onde vai mostrar a sua imagem, tá? Então, nós vamos dividir o espaço de simetria de um espelho com os seguintes elementos. Primeiro, nós vamos ter o espaço real e nós vamos ter o espaço virtual. Espaço real é aquele espaço no mundo real. E o espaço virtual seria aquele espaço imaginário dentro do espelho, que não necessariamente a gente visualiza ele na prática, tá? Mas ele está lá dentro do espelho. Deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu me colocar para cá. Eu tinha me colocado aqui, mas eu acho que é na outra cena. Deixa eu ver se é isso mesmo. Também não, mas vamos lá. Então, nós temos aí o espaço virtual e o espaço real. Nós temos o objeto real e a imagem virtual no espelho plano, tá? Imagens virtuais, a sua imagem gerada lá dentro. E tem uma coisa que é interessante, gente. Visualmente, a sua imagem, ó, a imagem de um ponto, a imagem de uma pessoa, a imagem de um objeto, ela vai ter a mesma distância do espelho que o objeto em si, tá? A imagem aqui vai estar distante do espelho, na mesma proporção, tá? Na mesma proporção. Bom, vamos aqui. Deixa eu pegar o próximo aqui. Uma coisa que é interessante em relação à imagem. A imagem que a gente obtém no espelho, pessoal, é uma imagem revertida, tá? Não é revestida, é com R, revertida. Ou seja, isto significa dizer que a nossa imagem no espelho, ela vai estar, o nosso lado esquerdo corresponde ao nosso lado direito e o lado direito ao esquerdo. Então, imagine o seguinte, ó. Aqui é a mão esquerda da pessoa, mas visualmente no espelho é como se você estivesse olhando a mão direita dela. Então muda-se em relação ao espelho, dá essa reflexão na nossa imagem, tá? Nossa imagem fica, digamos, trocando os papéis aí. Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida até aí? Não, tá tranquilo. Tranquilo? Favorável? Agora vamos falar sobre o último ponto aqui para a gente poder fazer os exercícios. Nós temos aqui o campo visual. O que é o campo visual? O campo visual é tudo que você consegue ver, todo o espaço que você consegue ver através de um espelho, tá? Então, basicamente é o seguinte. Vocês podem... deixa eu dar um zoom aqui na minha câmera. Deixa eu dar um zoom aqui. Agora vocês estão me vendo, certo? Então, imagine o seguinte. Imagine que essa câmera... Eu estou me vendo, claro que vocês estão me vendo, vocês não estão se vendo. Mas em relação ao campo visual, seria basicamente o seguinte. Se eu simular a câmera aqui como sendo um espelho, tá? O que vai acontecer? Essa minha mão aqui é a minha mão direita. Provavelmente para vocês a sensação é de que ela é a minha mão esquerda, tá? Por causa da reflexão. Um outro ponto que é interessante. O campo visual é tudo que eu consigo ver através do espelho. Nesse caso, ó, eu consigo ver aquele armário,
eu consigo ver aquela tapoé, aquela caixa, sabe? Toda essa parte que está dando de ver aqui é o meu campo visual através desse espelho que está sendo simulado através da lente da câmera. Porém, ao meu lado direito aqui, que para vocês vai ser como se fosse o lado esquerdo, desse lado eu tenho um ventilador. Eu consigo ver ele diretamente, mas eu não consigo ver ele pela câmera, a não ser que eu pegue essa câmera, né, o espelho simulado e vire. Então, o campo visual é tudo que eu consigo ver através do espelho. Geralmente, existe uma limitação para isso, tá? Por exemplo, se isso aqui é um observador, qualquer objeto que esteja aqui, pessoal, ó, é possível de ser enxergado pelo espelho, mas um objeto nesse ponto ou um objeto nesse ponto, eles podem ser observados diretamente, mas não podem ser observados através do espelho, e isso daqui vai ficar mais claro nos exercícios que a gente for estar fazendo, tá? Tem duas atividades aqui que eu vou passar daqui a pouco para vocês, e eu vou fazer duas diferentes aqui. Deixa eu abrir elas aqui. E aí nós vamos... Opa, eu abri o caderno errado. É o de física. Eu vou fazer duas questões aqui para vocês verem. De campo visual. Deixa eu só achar aqui. Primeiro nós vamos fazer uma questão de... Como é que chama, meu Deus? Da reflexão. Tô bugado, né? Por isso que é bom dormir, tá, gente? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Depois a gente faz de campo visual, tá? Essa questão já está respondida aqui, mas eu vou explicar para vocês como que funciona a construção da solução. Ó. Essa questão diz assim, ó, um dispositivo fotoeletrônico consiste em uma fonte de laser instalada no ponto F, que seria esse ponto aqui, ó, ponto F, que emite um estreito feixe de luz em direção ao espelho plano E. Então, ele foi focado aqui e emite a luz para cá. Sabe-se que o feixe ele vai atingir o espelho e depois vai ser refletido até essa célula aqui, C, responsável por transformar o pulso de laser numa corrente elétrica. De acordo com as leis da reflexão, vamos desenhar o ponto, tá? Bom, como que a gente faz a construção dessa questão? Gente, nós construímos usando o seguinte. Eu conto qual é a distância do ponto F para o espelho, tá? Então, eu vou contar aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Então, venho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos, ou uso uma régua, tá? E aí eu venho aqui e marco a imagem do ponto F, tá? A imagem do carinha que faz o feixe de luz. Ligo essa imagem, tá? Vou pegar aqui uma reta, eu vou fazer de vermelho, tá? Ó, ligo essa reta ao ponto F. E no ponto que ela toca no espelho, eu venho e desenho a reta que vai tocar aqui. E aí eu tenho, então, a construção, tá, do feixe de luz. Vem aqui, toca no espelho e vem até aqui. Ó. Feito isso, eu tenho aí, então, a construção do foto de luz aqui, tá? Do feixe de luz batendo no espelho e indo até o ponto C, que representa aí a célula que vai absorver, que vai transformar o feixe de luz numa corrente elétrica. Alguma dúvida, pessoal? Não. Tranquilo, né? Eita. Vamos lá, vamos continuar então. Vamos fazer outra questão, deixa eu pegar aqui. Cadê o campo visual? Achei do campo visual. Espera aí.
Só um minutinho, tá, gente? Deixa eu só dar um zoom aqui nas imagens que eu vou estar utilizando para a gente resolver a questão, tá? Vou pegar uma questão aqui lá do Brasil Escola. Então, vamos lá. Essa questão diz assim, ó. Um raio de luz incide, tá? Ele incide sobre uma superfície de um espelho, tá? Esse aqui é o espelho, de acordo com umas condições dadas na figura. Determine o valor do ângulo de incidência. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é indicar a reta normal, tá? Ó, raio incidente e o raio refletido. Então, aqui, ó, na junção dos dois, vai existir aqui uma reta normal. Essa reta normal deve fazer um ângulo de 90 graus com a superfície, mas esse aqui é o foco. Então, nós temos aqui ó, o raio incidente e nós temos aqui o raio refletido. Eles dois têm o mesmo valor, tá? Como que a gente vai usar para resolver isso aqui? Lembre-se que lá no primeiro ano nós abordamos em matemática o estudo dos ângulos. E um dos estudos especiais que a gente estudou é um ângulo chamado ângulo oposto pelo vértice. Isso significa dizer que esse ângulo aqui, ó, que é o oposto desse, vale 40 graus. Então, eu vou pegar esses dois ângulos para resolver. Eu sei que o ângulo de incidência mais do ângulo de 40 graus que está ao lado dele tem que ser equivalente a 90 graus, tá? Porque eles serão ângulos complementares devido à reta normal. Então, para resolver isso, eu passo 40 para o outro lado. Então, o ângulo de incidência é 90 menos 40. Por sua vez, o ângulo de incidência, então, será igual a 50 graus. E aí acaba a questão, tá? Não tem muito segredo do que fazer aí nessa questão, não, tá? Isso aí mesmo. Alguma dúvida até aí, pessoal? Tranquilo? Beleza? Então, vamos voltar aqui. Deixa eu pegar outra questão para a gente ver. Deixa eu ver aqui. Tá, achei aqui para dar o zoom. Ó, vamos fazer aqui um bem complexo, né? Não é bem complexo, não, mas ele vai ser um pouco mais elaborado do que as outras. A gente vai fazer essa e depois eu vou passar a atividade para vocês estarem fazendo aqui. Depois a gente fazer correção, tá? As atividades da apostila. Isso aqui é bem legal porque ele traz um desafio diferente para a gente, ó. Olha só, observe a figura, tá? Ela é da UFMG. Deve ser uma questão antiga, tá? E o seguinte, ó, nessa figura, dois espelhos planos, ó, esse espelho e esse espelho, estão dispostos de modo a formarem um ângulo de 30 graus entre si. Um raio luminoso incide sobre um dos espelhos, formando um ângulo de 70 graus. Então, a gente sabe que esse aqui é 70, com a sua superfície. Esse raio, depois de refletir no espelho, nos dois espelhos, cruza o raio incidente, formando um ângulo alfa. E a gente quer saber qual é o valor desse ângulo alfa aqui. Então, é só isso que a gente tem que fazer, né? Calcular o ângulo alfa. E aí eu não faço a mínima ideia de como a gente vai fazer isso, mas, contudo, entretanto, todavia, nós vamos ter que fazer. Uma das coisas que a gente pode imaginar aqui é esse ângulo daqui de dentro é o ângulo alfa, tá? Esse ângulo aqui também é alfa. E nós temos que tentar encontrar, dar um jeito de tentar calcular esse ângulo alfa aqui, tá? Nós já temos duas informações. Esse ângulo aqui é o ângulo de 30, forma 30 graus. E esse ângulo aqui é o ângulo de 70 graus, tá? Então, a gente tem que dar um jeito aí de como resolver essa questão, tá, gente? Como a gente vai resolver a questão 3. Alguma dúvida até aí, gente?
Alguém tem alguma dica de como a gente vai resolver? Professor, Sim? esse ângulo de 70 graus também pode ser igual a outra parte, não é? Você fala em cima e embaixo ser igual a 70? Em cima ser igual a 70 também. Aqui você fala. Isso. Bom, se aqui for 70 e aqui for 70, então aqui tem que ser quanto? Se esses dois forem iguais, se eu chamar isso aqui de x e isso aqui de x, os dois têm que ser iguais a x, né? Isso. E o que mais? Aí vai estar completando um ângulo de 90 graus, não vai? Não de 90 graus. Não, porque ele não fala que esse ângulo aqui é de 90 graus. Né? Se fosse de 90 graus, seria, né? Na verdade, se você pegar só essa parte aqui, ó. Agora, se você passar a reta normal aqui, ó, vamos pegar essa parte aqui de baixo. Se a gente passar a reta normal aqui, aí eu sei que esse ângulo, né, esse x aqui é igual a esse ângulo x aqui. Isso aqui eu sei. E aí eu sei que esse x com 70 dá 90. Mas o todo eu não tenho como falar. Quem que mandou mensagem? Kennedy. Oi. Peraí. A linha N, ela vai cortar bem assim no meio no meio do ângulo e daí vai formar o R e o I, não é? Esse aqui? Não, aí não. Bem aqui, onde está o 30 graus. Aqui? Vai cortar bem aqui no meio. Aí de um lado vai ficar o R e do outro o I, não é isso? Não, porque esse aqui é o espelho. Então, imagina assim, ó. Imagina essa parte, só essa parte de baixo aqui, ó. Esse aqui. Esse é o espelho. Aí o feixe de luz vai vir daqui de cima, tá? Que seria esse raio aqui. Aí ele vai ser refletido, ó. Eu sei que esse ângulo é 70 graus, mas os outros eu não sei. Mas eu sei que aqui também é 70 graus, tá? Entendeu? Por que ele é 70 graus? Porque como ele é um raio de luz, ele vai ser refletido com o mesmo ângulo. Ó. O de incidência e de reflexão é o mesmo. Então eu posso dizer, deixa eu limpar aqui, ó, para ficar mais bonitinho, ó. Se esse ângulo é 70, gente, esse ângulo aqui também é 70, tá? Aí se não der certo, 70 de novo. Olha só, então se esse ângulo é 70 e esse ângulo é 30, quanto que dá o cálculo dos dois? 30 mais 70 dá 100, não é? Só que lembrem-se que a gente aprendeu ano passado que dentro do triângulo, a soma dos ângulos de um triângulo tem que dar quanto? 180. Então, se aqui eu já tenho 30 e 70, falta 80 aqui para poder dar certo o nosso cálculo, tá? 80. Ok? Tudo bem até aí? Agora imagine a seguinte situação, ó. Vamos pegar aqui embaixo primeiro para nós analisarmos. Suponha que isso que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, seja essa parte do espelho. Então, o feixe de luz vai vir aqui nesse ângulo, certo? E vai ser refletido aqui, ó. Vamos supor que seja essa reflexão aqui. Eu já sei que esse ângulo aqui vale 70 e a reta normal ela vai ser criada aqui, ó, uma das retas normais, tá? Porque vai ter uma criada aqui, uma criada nessa situação e outra criada aqui que a gente vai analisar depois. Opa, toda vez eu acabo mudando a cor de novo para vermelho, né? Coisa chata. Ó. Então, agora não vai dar certo. Então, gente, ó, esse é o ângulo de incidência. E esse aqui é o ângulo de reflexão, que na verdade eles são iguais, tá? Se esse aqui é 70, pessoal, e aí aquilo que o Pedro falou, né? Tem que completar os 90, ó. Então esse aqui vai ter que ser quanto? 20. Esse aqui também vai ter que ser quanto? 20 graus. E aqui também é 70, como eu havia colocado aqui, ó. Ou seja, aqui dentro, ó, o ângulo é de 40 graus, ó. 70 mais 70, 140. Mais 40, 180, que é um ângulo raso, tá? Esse ângulo aqui. Se aqui é 80, gente, ó, aqui também vai ser 80, ó. 80 mais 80, 160.
Então, está faltando quanto aqui dentro? 20. Ora, eu falei para vocês que esse ângulo aqui também é o ângulo alfa, porque eles são opostos pelo vértice. Se eu tenho 40 graus aqui e aqui eu tenho 20, 20 mais 40 dá 60. Então, está faltando 120 para poder completar os 180. Então, é 180, 120 mais 40, 160, mais 20, 180. Então, a alternativa correta é a letra D, tá? O ângulo alfa é o ângulo de 120 graus. Observem que nessa questão nós não fazemos cálculos complexos. A gente só tem que ter um raciocínio lógico ideal para poder juntar essas coisas, tá? Alguma dúvida? Ou todas? Todas. Então, vamos tentar solucionar a dúvida. Tipo assim, pensem sempre nas reflexões formando os ângulos. Vamos pegar outra questão mais simples, então, para vocês pegarem aí o jeito, tá? Deixa eu pegar essa aqui, que é mais simples. Depois a gente vê questões mais complexas, tá? E aí eu vou ter que passar a atividade para vocês já. Vamos fazer aqui, porque hoje a gente só tem um horário, mas amanhã a gente tem a continuação dessa aula, tá? Então a tarefa de casa eu vou passar amanhã, a tarefa de sala eu vou passar amanhã e a de casa também. Olha só, a figura a seguir representa um espelho plano, um objeto, esse objeto aqui, colocado à sua frente e a sua imagem, o I, colocado aqui. E 5 observadores em posições distintas, A, B, C e D. Então tem um objeto e tem a imagem. Entre as posições indicadas, a única da qual o observador vai poder ver a imagem, e qual é? Quando é que o observador vai conseguir observar a imagem desse objeto O? Bom, primeiro, o observador A está descartado, tá? Porque não tem como ele ver que ele está atrás do espelho. Se ele está atrás do espelho, apesar da imagem estar atrás do espelho, você não consegue ver, porque você tem que olhar para o espelho, tá? Como que eu faço isso? Eu vou pegar aqui a imagem, tá, gente? E vou projetar a imagem no objeto para formar o campo virtual, o campo visual do nosso objeto. Então, esse aqui é o nosso objeto, tá? E aí nós vamos observar aqui, a imagem sendo obtida a partir desse carinha aqui, tá? Então, a gente vai fazer aquela construção do campo visual do objeto, tá? Então, ligando aqui a imagem para o espelho, aí a gente dá continuidade nessa imagem aqui, Então, o único que vai conseguir ver a imagem é, no caso, o ponto B, né? O observador B, como vocês podem ver aqui. Ele é o único que vai conseguir ver. Se o observador C olhar para o espelho, deixa eu pegar uma reta aqui, deixa eu fazer de verde, ele vai ver isso aqui, Ele teria que ver mais ou menos isso aqui, Tá? Então, a região, essa região não sofrerá um desvio para cá. Não sofrerá. Nem o D, nem o E também vai ter esse desvio, tá? Então, sobra somente o ponto E. Alguma dúvida? Sir, Sim? sinceramente não entendi essa surpresa aí, não. Então, vamos lá. Imagina o seguinte, Cauã, quando você pega um espelho, geralmente, nós estamos acostumados a pegar um espelho e olhar a nossa cara. Tipo, você põe sua cara na frente, vai escovar os dentes, vai pentear o cabelo. Então, você vai enxergar o que está na frente do espelho, porque você está olhando na frente do espelho. Mas não sei se vocês já caminharam na rua e passaram por algum prédio, algum local que tenha um vidro que funciona como espelho e você fica se olhando no espelho quando você vai caminhando. À medida que você vai caminhando, o que você vai olhando nesse espelho vai mudando de direção. Você começa se vendo e depois você vai vendo outros objetos a partir desse espelho. Isso porque o campo visual do espelho vai modificando. Em outras palavras, né? Ou melhor, em desenho, se isso daqui é o espelho, imagina que isso aqui é o espelho.
Se você pega um objeto aqui, ele vai enxergar uma coisa. Se você tem um objeto aqui, uma pessoa aqui para olhar o espelho, ele vai ter uma outra percepção das coisas. E nessa posição, ele vai ter uma outra percepção. Faça o seguinte experimento na sua própria casa. Pegue um espelho, coloque ele na sua frente, você vai ver seu rosto. Se você pegar esse objeto e colocar ele um pouco à direita, deixa eu vir aqui. Ó, imagina que isso aqui é um espelho. Olha de frente. Você vai ter uma percepção, você vai se ver. Se você colocar para o lado, um pouquinho para o lado para a esquerda, tá? Um pouquinho para a esquerda, assim, e você olhar para ele, você vai enxergar outras coisas. Você não vai se ver. A não ser que você incline ele para o seu rosto. Mas se você deixar horizontalmente um pouco para a esquerda, você vai enxergar outras coisas, você olhando para ele. Se você pega o espelho e coloca um pouco para o lado direito aqui, não virado para o seu rosto, mas horizontalmente, e você olhar para ele, você vai enxergar outras coisas. Ou simplesmente na sua frente, se você pega o espelho e muda o ângulo com que você está colocando ele, você vai enxergar coisas diferentes através dele. Isso é o campo visual. O campo visual pode ser modificado através da posição do espelho ou da posição do observador, tá? Então é importante frisar isso. Então, por exemplo, se eu quero saber o que esse cara aqui, ó, vai enxergar, o que eu faço? Eu desenho ele aqui desse lado, ó. Eu venho aqui e desenho ele aqui desse lado. Vamos supor que a imagem dele vai estar aqui. Então, o que esse cara aqui vai enxergar? Aí você pega aqui, ó, e liga, ó, a imagem dele na ponta do espelho e passa direto. E a imagem dele também na outra ponta do espelho aqui, ó, e passa direto. Tudo que tiver aqui dentro, pessoal, ó, tudo que tiver aqui dentro, ele consegue enxergar. O que está aqui, ó, ele não vai conseguir enxergar, porque está atrás do espelho, tá? Mas o que está aqui, ele consegue enxergar. O que está aqui nessa região aqui, não enxerga, e o que está aqui nessa região, ele não enxerga. Voltando para essa questão aqui, ó, dessa daqui, deixa eu tirar o print de novo só da imagem aqui para a gente analisar, ó. Deixa eu mostrar ela aqui do lado, ó. Só da imagem, tá? O objeto é esse aqui, ó. Esse aqui é o objeto. Mas eu não me preocupo com o objeto. Eu tento me preocupar com quem? Com sua imagem, que é esse aqui. Como que eu sei quem vai enxergar ele? Ó? Eu pego e passo a imagem no início do espelho, que seria esse ponto aí. E pego também a imagem e passo no início, na outra parte do espelho. E eu vejo qual é o ponto que está dentro dessa região. Então, significa dizer que esse observador B, quando ele olhar para o espelho, claro, o raio de reflexão vai ser indicado para cá, mas a imagem ele vai ver essa aqui. Então, ele é o único que vai conseguir ver o objeto, tá? Ele é o único que vai conseguir ver, porque o ângulo em que está B, D e E não proporciona uma visão do local, tá? Então, não se preocupem, amanhã a gente vai ter novamente aula de física e a gente vai rever, amanhã é sexta, tá? Esse conteúdo, tá? Então, hoje eu não vou passar a tarefa para casa ainda, mas amanhã, ou sexta, na nossa próxima aula, a gente vai rever esse conteúdo, vai dar continuidade, eu vou tentar explicar um pouco melhor essa parte, tá? Então, pessoal, nossa aula está chegando ao fim. Vou interromper aqui a gravação e vocês estão liberados aí para o intervalo, tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Falou! Falou, professor. Até mais.